eu sou o Rodrigo Torreiro e esse é mais um vídeo do THE Descomplicado. O objetivo do nosso canal é ajudar você a alcançar os seus objetivos na música, sejam eles se desenvolver mais teoricamente, desenvolver sua percepção ou até mesmo ser aprovado ou aprovada em um vestibular de música de todo o Brasil. E por falar em vestibular de música, o vídeo de hoje, apesar dele estar aqui no nosso canal também, ele é um vídeo que a gente está produzindo atendendo a um pedido de uma aluna do nosso curso completo, a Ana Carla. Ela postou no nosso grupo fechado de alunos do curso completo, perguntando sobre algumas questões do vestibular de música da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma das questões que ela levantou foi a questão 23 desse vestibular, e é ela que a gente vai comentar hoje. É uma questão que, embora seja de múltipla escolha, então a gente pensa ali que é uma coisa muito bateu o olho e marcou ali, né, mais rapidinha de resolver, apesar disso ela é bem complexa, então vamos fazer esse vídeo comentando aqui. A gente começa assim. Instrução. As questões 23 e 24 referem-se ao exemplo 10 abaixo, que são essas 5 pautas, esses 5 trechos de partitura, né, por assim dizer, com algumas células e figuras rítmicas ali aparecendo. O trecho A, trecho B, C, D e E. Tem diferentes fórmulas de compasso, diferentes coisas acontecendo aí. Mas vamos para a questão 23 propriamente. Ela diz o seguinte: sobre o exemplo 10, é correto afirmar que, letra A, as figuras rítmicas dos trechos A, B e C preenchem exatamente o compasso, não ficam faltando ou excedendo tempos. Letra B, as figuras rítmicas dos trechos B, C e D preenchem exatamente o compasso, não ficam faltando ou excedendo tempos. As figuras rítmicas dos trechos A, C e D preenchem exatamente o compasso, não ficam faltando ou excedendo tempos. Letra D. As figuras rítmicas dos trechos B, C e E preenchem exatamente o compasso, não ficam faltando ou excedendo tempos. Letra E. As figuras rítmicas de todos os trechos cabem perfeitamente dentro dos compassos. Em resumo, é uma questão que trata dessa matemática dos compassos. Como assim? O compasso, né, são aquelas divisões regulares ali de determinadas quantidades de tempos ao longo da música. Tem compassos de 3 tempos, de 4 tempos, de 2 tempos, etc. Compassos simples e compostos. E que tem um tamanho sempre específico. A fórmula de compasso de uma música, de um trecho, vai definir quantos tempos tem e qual é a unidade de tempo. Ou seja, qual daquelas várias figuras rítmicas, semínima, semicolcheia, semibreve, etc., vai valer um tempo? Qual das figuras vai valer um compasso, etc. Sendo assim, quando a gente escreve alguma peça, ou quando a gente lê, essa contagem dos tempos tem que estar certinha. Só que muitas vezes a gente comete algum erro ali e bota uma notinha a mais, uma notinha a menos. Mas como é que a gente vai saber? Basicamente a gente vai ter que olhar para esses trechos e entender a unidade de tempo e a unidade de compasso de cada um. Vamos começar aqui pela letra A. Lembrando que isso não é a alternativa A da questão, é o trecho A do exemplo, né? As alternativas são analisando os trechos. Bom, ele basicamente quer saber se esse compasso aqui está do tamanho certo para essa fórmula de compasso. Ou seja, se isso fosse uma música 4x4, se o que está escrito aqui realmente condiz com a quantidade de tempos e a quantidade de figuras que cabe dentro daquele compasso. Então vamos começar analisando essa fórmula. A fórmula de compasso 4x4 nos dá a seguinte informação. É um compasso simples, ou seja, com uma subdivisão binária do tempo, tá, 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 diferente do que seria um tá, 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 tá. E esse compasso simples tem 4 tempos. Literalmente, tá, 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 tá. 1, 2, 3, 4. Certo? Então eu já sei que tem que ter 4 tempos. E qual é a minha unidade de tempo? Ou seja, a figura rítmica que vai durar um tempo. O 4 aqui embaixo me diz que é a semínima. E a unidade de compasso vai equivaler a 4 tempos, 4 semínimas, ou seja, uma semibreve. Mas caramba, já olhou para esse exemplo aqui? A gente tem muita coisa acontecendo, muitas articulações, a gente tem até fusas, essas notas com 3 colchetes. Então, para essa questão 23, eu vou recomendar o seguinte: em vez de a gente pensar se o compasso todo aqui está valendo uma semibreve, porque olha só, caramba, quantas fusas
tem numa semibreve? Uma semínima tem 8 fusas. Então, uma semibreve que tem 4 semínimas tem 32 fusas. Então tem que ter 32 fusas aqui, aí eu vou contar, aqui tem 3, aqui tem 4, aqui tem 27. Calma, né? Isso pode ser muito complexo, a gente partir dessa subdivisãozinha tão pequena para uma unidade de compasso tão grande quanto a semibreve. Para essa questão, onde os tempos estão muito subdivididos, eu vou recomendar o seguinte: a gente vai fazer essa verificação se o compasso está certo, né, está preenchido corretamente ou não, olhando para cada tempo. Inclusive, a peça, o exercício, ele até nos ajuda um pouco, né, já que ele está fazendo tantas estripulias rítmicas, ele pelo menos agrupa esses tempos. Tá vendo aqui que existe um bloco de notas aqui, um bloco de notas aqui, um bloco aqui e um bloco aqui, se a gente considerar essa pausa de colcheia pontuada fazendo parte também do bloco. E já que cada tempo nessa fórmula de compasso dura uma semínima, eu vou olhar para cada um desses tempos e determinar se eles valem uma semínima. Cada um tem que valer uma semínima. Mas ainda assim, eu acho que continua muito arriscado, porque só numa semínima eu tenho 8 fusas, que são essa notinha aqui com 3. Então, poxa, mas ao mesmo tempo eu tenho semicolcheia pontuada, pausa. Então, pra gente se bagunçar ainda menos, eu vou propor o seguinte: a gente não vai pensar em semínima, mas numa semínima já subdividida, pra gente se apoiar melhor. Como assim? Você conhece essa célula rítmica aqui? Essas 4 semicolcheias? Tá, 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 tá. As 4 semicolcheias são uma forma bastante comum de se subdividir um tempo num compasso simples. Muito mais comum do que já essas outras combinações aqui com fusa, com semicolcheia pontuada. Então a gente vai mirar no seguinte: cada tempo desse tem que representar 4 semicolcheias, sendo que uma semicolcheia é igual a 2 fusas, que são essa que tem 3. Então, em resumo, para cada tempo desse, a gente vai contar uma semicolcheiazinha de cada vez. Porque pode ser trabalhoso, pode ser da preguiça, mas é melhor a gente garantir se apoiar num nível que também é formiguinha, do que a gente querer contar essas formiguículas aqui para chegar se tá valendo uma semibreve ou não. Beleza? Então vamos olhar para o nosso primeiro tempo e contar cada semicolcheia. Mas antes da gente fazer isso, mais uma questão aqui complexa nesse primeiro tempo. Além da gente ter fusa, semicolcheia pontuada, a gente tem essa nota aqui que está com 2 hastes, uma para cima e uma para baixo. O que está acontecendo aqui? Quando a gente tem essa convivência aí de 2 hastes numa mesma nota, ou enfim, ao mesmo tempo, né, coisas que parecem estar acontecendo ao mesmo tempo, isso sugere que tem 2 vozes nessa partitura, nesse trecho. Então é como se eu dissesse que isso aqui tá sendo tocado por uma voz, como se fosse, sei lá, por exemplo, um instrumento, ou uma voz mesmo, né, uma pessoa cantando. E essa nota que está para cima é uma outra voz que vai soar ao mesmo tempo dessa aqui. Mas isso não interfere na nossa contagem, porque embora a gente possa pensar, mas essa voz daqui não está preenchendo tudo. Mas o importante é a gente ver se o compasso, como um todo, independente da segunda voz, vamos focar só na primeira, se ele está sendo preenchido corretamente. Porque se a primeira voz está cantando o compasso certo, se tem uma segunda voz no meio que está só fazendo assim, lá, uma vez ali, tá tranquilo, deixa ela, tá bom? Agora vamos olhar então para o primeiro tempo. Desconsiderando essa hastezinha para cima, que ela tá aí mais para confundir a gente. Como eu disse, a gente vai ter que procurar 4 semicolcheias nesse tempo. Então, ó, a gente já tem uma aqui. Cuidado para não confundir o pentagrama com os colchetes, né? A gente já tem uma aqui. Uma outra aqui.
uma terceira aqui, uma terceira semicolcheia, só que essa semicolcheia tá pontuada, tá vendo? Então isso quer dizer que ela já dura uma semicolcheia e meia. Então essa terceira semicolcheia, ela já tem metade da quarta semicolcheia. Lembra que o ponto de aumento, ele faz com que a nota pontuada valha 50% a mais. Então isso aqui dura uma semicolcheia mais uma fusa. E aí, se eu tenho já uma semicolcheia e meia aqui, quanto falta? Meia semicolcheia, que é justamente 1, 2, 3, essa fusa daqui. Então assim eu completo esse primeiro tempo corretamente, né? Ele está ali divididinho. Vamos partir para o segundo tempo. Procurando de novo as semicolcheias, lembrando que cada duas fusas, ou seja, cada duas que tem 3 colchetes, valem uma semicolcheia. Ufa! Tá, vamos olhar aqui então. A minha primeira semicolcheia já está aqui. Tá vendo? Eu tenho uma fusa e uma pausa de fusa. Porque eu já tenho essas 3 bolinhas aqui, esses 3 bracinhos aqui da pausa, né? Então com isso eu já tenho uma semicolcheia. 1/4 desse tempo. Vamos partir para o segundo quarto de tempo. Olha o que eu tenho aqui. Uma fusa e outra fusa. Né? Essa nota com 3 colchetes. Lembra que essa barra de cima também conta. Então, eu tenho aqui 2 fusas, uma semicolcheia. Já chegamos aí na metade do tempo. E aqui, novamente, no final desse tempo, eu tenho a mesma estrutura que apareceu aqui, só que sem essa outra haste aqui, né? Eu tenho uma semicolcheia pontuada, ou seja, uma semicolcheia e meia, e mais uma fusa, ou seja, meia semicolcheia. Tudo isso fica meio louco com esses nomes, né, que não ajudam muito, mas basta a gente lembrar que o pontuado deixa como se fosse um valor de 1.5, né? E aqui é um 0.5. Então com isso eu já completo mais 2 semicolcheias. E aí a gente chegou já nesse tempo com 4 semicolcheias corretamente. Vamos agora para o terceiro tempo. E esse terceiro tempo introduz uma coisa meio nova pra gente, que é isso aqui. A gente já falou bastante do ponto de aumento, que é esse pontinho que deixa a nota 1.5, mas aqui eu tenho 2 pontinhos. Aí o que está acontecendo? Virou bagunça. Esse é o ponto de aumento duplo, que é como se fosse um ponto de aumento no ponto de aumento. Como assim? Se eu tenho uma semínima pontuada, ela vai valer uma semínima mais a metade da semínima, que é a colcheia. Mas se eu ponho um segundo ponto, vou até botar em vermelho para destacar, mas se eu ponho um segundo ponto, eu vou causar no primeiro ponto o efeito do ponto. Como assim? Esse ponto não acrescentou uma colcheia, então esse outro ponto vai acrescentar metade de uma colcheia. Ou seja, uma semicolcheia. Essa semínima duplamente pontuada vai valer uma semínima mais uma colcheia mais uma semicolcheia. Ou seja, vale 1 mais meio mais 1/4. Vale 1.75. Caramba, é uma matemática aí muito complexa, por isso que a gente usa muito pouco esse ponto de aumento duplo, porque às vezes ele mais confunde do que ajuda, né? Mas vamos olhar para o que está acontecendo então no nosso exemplo. Eu tenho não uma semínima, e sim uma colcheia duplamente pontuada. Ou seja, ela vai valer uma colcheia mais metade da colcheia, semicolcheia, mais metade da semicolcheia, né? O segundo ponto aqui, que é uma fusa.
Vamos voltar então aqui pro exemplo, preenchendo aqui nossa verificação. Eu tenho, primeiro de tudo, né, uma colcheia que vai valer 2/4 de tempo, ou seja, meio tempo, mais a nossa terceira semicolcheia, já apareceu aqui, e uma fusazinha, ou seja, meia semicolcheia. Naquela nossa lógica de buscar sempre isso aqui, tá faltando só uma fusa, que tá aqui. Tá vendo? Ó, tem 3. Então com isso a gente completou a semicolcheia que estava faltando e o nosso terceiro tempo tá certo. Vamos agora para o nosso último tempo. Estamos aí na reta final para saber se essa opção A, né, se esse trecho A tá errado ou tá certo. Bom, a gente já começa aqui com um adianto que é, eu tenho essa colcheia pontuada, que já me dá 3 semicolcheias, certo? Eu já tenho aqui 3/4 do tempo. Quanto falta? Só uma semicolcheia. Só que olha o que eu tenho aqui. Uma semicolcheia pontuada. É muito vacilo, assim. É uma coisa que ele coloca uma fusazinha a mais, né? Que tava faltando só isso aqui. Que tá aqui já. Mas esse ponto me dá isso aqui. A mais. Então, olha só, por causa de um pontinho, literalmente, uma coisa que, dependendo se você fosse sem óculos pra prova, né? Se fosse eu, talvez você nem visse. Tem aqui o tempo errado. Então, com isso, nosso trecho A não está preenchendo corretamente o compasso. Então, com isso, a gente já pode voltar lá para a nossa questão 23 e eliminar todas as opções que digam que o A está correto. Isso inclui a própria alternativa A, isso inclui a alternativa C e a alternativa E, que a E diz que está tudo certo. Mas a gente já sabe que o A não está certo. Então, e aí? Vamos ver os outros. Mas para a gente não esquecer o nosso processo, eu vou deixar aqui no cantinho, em azul ou em vermelho, os trechos que estiverem certos ou errados para a gente já lembrar isso ao longo da nossa resolução. Vou botar aqui uma caixinha. Trechos. Em vermelho, os que não estão certos. Então, o trecho A, a gente já sabe que está errado. Agora vamos partir para o trecho B. Estamos aqui com o nosso trecho B de bola. Lembrando que não é a alternativa B, né? É o trecho B. Vamos fazer o mesmo esquema. Vamos começar olhando para a fórmula de compasso. 3/4. 3/4, primeiro de tudo, é um compasso simples de 3 tempos. 2, 3, 1, 2, 3. Cuja unidade de tempo, ou seja, cuja figura que vale um tempo, é a semínima também. Porque esse 4 aqui embaixo me indica isso. É como se fosse um código, né, para semínima. E aí, estamos novamente com bilhares de subdivisõezinhas. A gente vai mirar no mesmo esquema de pensar cada tempo como 4 semicolcheias. Vou até anotar aqui. Já que ele nos dá tempos muito subdivididos, vamos procurar essas subdivisões mais familiares. Porque assim, se cada tempo bater, o compasso todo bate, certo? E é muito mais fácil a gente pensar tempo por tempo do que ficar vendo se cada somazinha de cada negócio vai fazer a unidade de compasso, que seria uma mínima pontuada. Então vamos olhar aqui o primeiro tempo. Lembrando que a pausa faz parte dele. O primeiro tempo está aqui. A gente quer 4 semicolcheias nesse primeiro tempo. Meio que fazendo uma conversão, né? Bom, primeiro tem uma pausa de semicolcheia. Então, tudo certo. Depois eu tenho uma outra semicolcheia. Ó, cuidado aqui, ó. Eu tenho um colchete aqui e um colchete aqui, né? Então, tudo certo também. Outra pausa de semicolcheia. Cheguei na terceira semicolcheia. Até aí, né? Surpreendentemente, sem muitos rodeios, né? E aqui falta só uma semicolcheia, né? 1/4 de tempo. E eu tenho 2 fusas
tem que prestar muita atenção na quantidadezinha de colchetes, né, que aparecem. Porque aqui essas duas fusas me dão exatamente uma semicolcheia que estava faltando. Então com isso, esse nosso primeiro tempo tá show, tá tudo certo. Vamos agora para o segundo tempo. Mais uma vez ele está agrupando para a gente os tempos para facilitar um pouquinho, pelo menos, né? Então vamos olhar. Aqui a gente vai dar uma suspensão nessa nossa lógica. Por quê? Tá vendo isso aqui? Esse 3zinho lá em cima? Isso é a famosa quiáltera. A quiáltera é um recurso que muda as regras de subdivisão do compasso naquele tempo. Como assim? A gente aqui está pensando o tempo todo em divisão binária, né? Dividir em 4 também é dividir em 2, né? De certa forma. Então a gente está entendendo esse compasso como um compasso que faz isso aqui. 1, E, 2, E, 3, E, 1, A, 1. Os tempos, a gente entende eles com essa subdivisão interna com base de 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? De 8 também, né? Enfim. Só que aqui, esse númerozinho 3 cria, momentaneamente naquele tempo, uma subdivisão ternária. Que a gente tem que tomar cuidado que não quer dizer que o tempo necessariamente vai ter 3 sons. Porque a gente pode ter 3 sons dentro de um compasso simples, né? Tá, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Só que aqui a gente cria uma sensação de partes iguais, de 3 partes iguais nesse tempo. 1, 2, 3, 1, tá, 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 né? E com isso, o tempo a gente vai buscar não 4 semicolcheias, mas sim 3 colcheias, que é a regra de subdivisão dentro dessa lógica de compasso composto, ou seja, a lógica que está sendo emprestada aqui. E olha só, se a gente quiser procurar já de cara, a gente já vai achar. Eu tenho a primeira colcheia aqui, o primeiro terço do tempo, o segundo terço do tempo, que é uma pausa, e o terceiro terço do tempo aqui. Tudo colcheia. Em vez de ser tá, 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 o que a gente está tendo aqui é tá, 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 né? Como se a do meio tá, 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 estivesse sendo mutada. Tá, 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 né? Ali, assim, possível pegadinha, mas que a gente conseguiu contornar, né? Então esse tempo aqui tá corretíssimo. E aí com isso a gente chega já no último tempo do compasso, que volta a ter uma subdivisão de compasso simples, né? Porque a quiáltera já não está mais valendo. E aí a gente vai voltar a pensar nas 4 semicolcheias que formam uma semínima, que formam um tempo no compasso 3/4. Bom, olha só, aqui eu tenho a colcheia pontuada, que vai valer 2 colcheias por causa da colcheia e mais uma outra por causa do pontuado, né? Lembra que aqui acrescenta metade. Com isso falta só uma semicolcheia que está aqui. E a gente chegou num tempo certinho de 4 semicolcheias. Os 3 tempos estão batendo, né? Ele poderia talvez ser cruel com a gente e assim, não, aqui tá faltando uma fusa, mas aqui tá sobrando uma fusa, né? Poderia ser essa pegadinha, mas não é isso. Aqui esse tempo bateu, esse tempo bateu, esse tempo bateu, então, portanto, o compasso bateu também. E aí a gente já pode botar aqui nos nossos trechos, a letra B é azul, né? Ela tá correta dentro do nosso código que a gente instituiu no vídeo. Então com isso vamos voltar aqui para a nossa questão. Das alternativas da nossa múltipla escolha, a gente, já que a letra A estava errada, o trecho a gente só ficou com a alternativa B, que diz que B, C e D estão certos, e com a alternativa D de dado, que diz que B, C e E estão corretos. Ou seja, nas duas, o B está correto. A gente, dependendo, poderia nem ter analisado, mas no vídeo a gente vai garantir para além da múltipla escolha. A gente vai analisar os trechos para você também resolver alguma dúvida que você possa ter tido neles. Então, com isso, já podemos até deduzir que a letra C está certa, mas vamos conferir com os nossos próprios olhos. Mas se fosse uma situação de prova, você poderia já agilizar isso. Mas vamos lá, e a gente fica só na dúvida entre o D e o E, né? Vamos olhar. Então, vamos para o trecho C. De cara, a gente já tem que prestar atenção no seguinte. A fórmula de compasso agora é 6/8.
E o 6x8 não é um compasso de 6 tempos com unidade de tempo da colcheia. Ele é o famoso compasso binário composto, que é aquele compasso de 2 tempos, cuja subdivisão é igual àquela da outra que a gente falou ali. Tá, 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 tá. Só que agora, em vez de ser uma coisa meio alienígena aquele contexto, é a norma. Todos os tempos vão ser subdivididos nessa base de 3 ali, né? 3, 6, né? E com isso, vamos fazer uma nova regrinha aqui, uma nova colinha aqui no canto, que é a unidade de tempo é a semínima pontuada agora. Mas a gente vai procurar, já que está muito subdividindo, a gente vai procurar isso aqui, os 3 terços de tempo. E vamos lembrar do seguinte, né? Uma colcheia vale 2 semicolcheias. Porque aqui a gente tem, olha só, a semicolcheia agora vale 1/6 de tempo. Então, em vez de a gente pensar quantos sextos tem esse tempo, vamos pensar quantos terços, né? Vamos procurar os terços de tempo, que são uma subdivisão mais inteligível mesmo pra gente. Então, agora a gente vai procurar essas 3 colcheias em cada tempo. Vamos começar? Primeiro tempo. Também generosamente delimitado aqui visualmente, né? Vamos olhar. A gente começa de cara com uma colcheia pontuada. Ou seja, eu já tenho uma colcheia e meia. Só que olha o que eu tenho depois. Uma semicolcheia. Então essas duas aqui vão se somar, de certa forma, para formar aqui a minha segunda semicolcheia, a minha segunda colcheia, perdão, o meu segundo terço de tempo. Quantos terços faltam? Só 1/3, que está aqui. Eu tenho uma colcheia certinho. Então com isso, esse primeiro tempo tá ok aí no nosso encaixe. Vamos ver se o segundo tempo tá. Segundo tempo. Eu começo aqui com uma colcheia também. No caso agora, antes eu começava com uma pontuada, né? Mas agora eu tenho uma colcheia normal. Depois eu tenho outra colcheia pontuada, compensada também, inteirada, né? Com uma semicolcheia. Né? Então a gente está com as mesmas figuras, só redistribuídas, né? É só uma forma diferente de jogar com as mesmas figuras. Então, dependendo, você até poderia ter observado dessa forma, se você achar pertinente. E a gente chega aqui num tempo também corretamente preenchido. E aí é aquela coisa, né? É uma escolha nossa aqui no vídeo de hoje, na nossa abordagem dessa questão, buscar essa verificação por tempo e buscar essa verificação por subdivisãozinha do tempo. Porque você poderia encarar isso aqui pensando que eu quero achar a unidade de compasso. Isso aqui tem que bater com isso aqui. Mas, poxa, olhar cada negocinho aqui, se está valendo uma mínima pontuada ali no final das contas, eu acho que é um salto muito grande. Em vez disso, a gente conta como se fosse assim, por escala. Esse tercinho de tempo tá certo, encaixa com esse tempo tá certo. Esse outro tempo tá certo? Se os dois tempos estão certos, o compasso tá certo. Então agora vamos botar aqui nossa letra C, como a gente até já viu que a questão nos deduzia, né? Mas vamos agora, com a nossa própria análise, confirmar que a letra C está correta. Agora vamos analisar o trecho D. Primeiro de tudo, fórmula de compasso. A gente está novamente no compasso composto. Só que agora, tá vendo que mudou para 12/8? Então, se o 6/8 é o compasso composto de 2 tempos, 1, 2, 1, 2. O 12/8 é o compasso composto de 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 tempos que são passíveis de se subdividir em terços. Né? Aquela lógica de uma sensação diferente na subdivisão dos tempos. Dividir um tempo assim, tá. É muito diferente de dividir um tempo, tá. A própria sensação é outra, né? Bom, dito isso, vamos olhar então para cada um desses tempos procurando esse padrão aqui, né? O meu tempo é a semínima pontuada,
mas cada semínima pontuada equivale a 3 colcheias. Então vamos olhar. Primeiro tempo. De novo, a visualização está nos favorecendo um pouco aqui. Primeiro tempo, não tem mistério. Ó. Colcheia, colcheia, colcheia. É exatamente o que a gente quer, né? Dependendo, não precisava nem escrever. Mas, vamos deixar bonitinho. O segundo tempo, ele é um pouco... Pode pegar a gente ali assim, ah não, tá errado, olha só tem 2. Só que essas 2 colcheias estão pontuadas. Então, peraí. Vamos pensar assim, eu já tenho 2 colcheias. Quanto que falta? Só uma colcheia para completar o tempo, né? Lembra que a gente está sempre pensando nesses 3 terços. Só que olha só, aqui eu tenho meia colcheia. Aqui eu tenho meia colcheia também, esses pontinhos, né? Então, eu completo essa terceira colcheia. Lembrando que a gente está aqui fazendo uma abstração, né? O ritmo, obviamente, você cantar tá, 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 é muito diferente de você cantar tá, 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 né? Que é o que está acontecendo aqui. Tá, 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 tá. É muito diferente. Só que a gente, para facilitar a nossa conta, tá assim, impondo, transformando todos os tempos num tempo padrão que nos ajuda a contar melhor. Vamos olhar para isso aqui. Agora, terceiro tempo. Bom, eu tenho uma colcheia aqui, né? Bom, vamos olhar aqui, né? Primeiro, uma colcheia pontuada, ou seja, uma colcheia e meia. Só que aqui eu tenho uma semicolcheia. Lembra que tem esse segundo colchete aqui? Então, juntou esses 2, formou a minha segunda colcheia. Agora vamos aqui pro final do tempo, só sobrou uma terceira colcheia e ficou tudo certo. Vamos partir pro último tempo. Eu tenho de novo as mesmas figuras sendo jogadas, né? Uma colcheia aqui, só que aqui uma pontuada que se completa com uma semicolcheia, né? Então aqui eu tenho meia colcheia, só que aqui eu tenho uma e meia. Então eu já fico logo com 2. E em seguida, uma terceira colcheia para fechar. Com isso a gente conclui que o nosso exemplo D está correto. Vamos deixar ele aqui na nossa colita, né? Vamos agora analisar o último, que é o trecho E. E aí com isso a gente conclui com certeza qual vai ser a alternativa da prova que a gente vai marcar. E vamos para fechar, fazer a letra E, né? Analisar o trecho E. Bom, 6 por 8 de novo, então a gente está ainda naquela mesma lógica de subdivisão ternária do tempo, ou seja, a gente vai de novo procurar aqui as 3 colcheiazinhas. Começando aqui pelo primeiro tempo, que eu tenho uma colcheia pontuada, então ficou faltando meia, só que aqui compensa com aqui. Eu tenho essa terceira colcheia, esse terceiro terço do tempo completinho. Aqui eu posso bater o olho e fazer, ah, tá certo, aqui porque aqui tem uma colcheia, aqui tem 2 semicolcheias e aqui tem uma colcheia. Só que cuidado, bota o óculos, né, se você precisar como eu, olha com calma, conta os colchetes, porque aqui a gente na verdade tem 2 fusas. E 2 fusas viram, né, uma semicolcheia. Então, na verdade, essa aqui tá assim. Fica faltando uma semicolcheia. Então, novamente, eu tenho, na verdade, aqui um tempo errado. E aí aquela coisa, se aqui tivesse faltando uma semicolcheia, que está faltando, mas aqui tivesse sobrando uma, o compasso estaria correto, ele poderia só estar meio mal escrito, né, com uma semicolcheia de um tempo no outro, que às vezes isso é meio, né, a gente tenta sempre favorecer a visualização. Mas aqui tá errado e aqui tá certo, então não tem de onde tirar. Tá faltando uma semicolcheia. Com isso, o nosso trecho E também está errado, assim como o trecho A, né? Então a questão te faz realmente assim, percorrer todos ali até você ter certeza de qual tá certo e qual tá errado. Vamos agora que a gente tem o nosso resumo da análise,
comparar com as alternativas. Chegamos aqui à nossa síntese da questão. De um lado aqui a análise, ou seja, as nossas conclusões tiradas da gente analisando cada um dos exemplos e as opções que a prova nos dá. Lembrando que é uma múltipla escolha, né? Então, obviamente, se você estivesse fazendo essa prova lá na hora, dependendo, né, do que você for constatando e fazendo aquela eliminação, você até consegue adiantar alguma coisa. Mas aqui no vídeo, a gente preferiu, né, analisar de fato cada um dos trechos para não ter dúvida e para também tirar uma dúvida que você possa ter tido no trecho em si e não na questão. Mas enfim, vamos olhar. Na análise, a gente conclui que só B, C e D estão corretos, né? A gente definiu que azul é o que está correto. E as opções dadas pela prova, na múltipla escolha, todas giram em torno só do que está correto. Isso pelo menos, né, ajuda a gente a não confundir tantas coisas. Ele não fica falando assim, letra A, o trecho A tá certo, mas o B tá errado, mas o D tá certo só um pouco, né? Não, ele fala só assim, tal trecho está correto, tal trecho está correto. Ele dá só opções em torno do que estaria correto. Então é bom que a gente foca só nisso aqui. Analisando lá na prova, é isso que nos é apresentado. Então basta a gente ver, lendo obviamente as opções ali no texto, qual que nos dá a resposta certa. Que no caso é a letra B, é o nosso gabarito. Porque a letra B diz exatamente que as figuras rítmicas dos trechos B, C e D preenchem exatamente o compasso. Não ficam faltando ou excedendo tempos. E aí, se a gente lembrar, né? No trecho A ficou sobrando uma fusa e no trecho E ficou faltando uma semicolcheia. Bem cruelzinha a questão. Mas, no fundo, ela trata de um assunto que jamais diria que é simples, né? Porque a gente viu que é uma questão muito densa, mas ao mesmo tempo ela não está pedindo para você ler aquele ritmo, que seria muito difícil, não está pedindo para você fazer uma grande interpretação ali do que está acontecendo. E sim, uma coisa que, se a gente, né, sugar ali, fizer todo o filtro das pegadinhas da coisa, ele está pedindo só para a gente ver se bate a conta, né? O negócio é que uma coisa é você pensar, se isso aqui bate a conta, né? Outra coisa é você pensar com aquele nível de subdivisão. Por isso que eu recomendo, se você encontrar compassos com tanta subdivisão, em vez de você pensar na unidade de compasso, você lembra da unidade de tempo e vê qual é a forma que você está mais acostumado a subdividir ela. E se essa questão das subdivisões internas de um tempo, tanto no compasso simples quanto no composto, ainda não for muito familiar para você, eu vou deixar aqui em algum cantinho, não lembro qual lado que aparece, uma sugestão de um vídeo do nosso canal, onde a gente não só resolve, fala sobre ditado rítmico, como eu apresento uma dica para você treinar essas subdivisões variadas dentro do compasso simples e do compasso composto. Para você já mapear de cara as diferentes formas de distribuir o ritmo dentro de um tempo. Ok? É isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para você que está assistindo no canal, para Ana Carla, nossa aluna que perguntou a dúvida lá no grupo de alunos. E se você ficou curioso ou curiosa com essa história de grupo fechado, o aluno do curso, a gente do TH Descomplicado tem um curso completo. Para além dessas aulas que a gente posta aqui no canal, um curso completo que vai linearmente em todos os conteúdos dessa teoria musical, do nível mais zerado até o necessário para você ser aprovado ou aprovada em vestibulares de todo o Brasil. E a gente de tempos em tempos abre uma turma nova. Então fica ligado que quando aparecer a gente vai divulgar bastante e você pode também fazer parte desse nosso grupo de alunos. É isso, pessoal. Até a próxima. Bom estudo.